começa agora o nosso programa Tudo Posso. E ainda que você tenha acordado aí meio cansada, meio tristinha, pense o seguinte: tudo vai melhorar. Por quê? Porque você tudo pode. E aqui você aprende muitas coisas, você convive com muitas novidades. E hoje você vai aprender, sabe o quê? Alimentos que vão melhorar a sua pele. Já pensou você ter a pele mais bonita? Dependendo do que você vai realmente colocar na sua mesa? Nosso programa vai te mostrar como. Também vai conhecer como tratar do seu animalzinho de estimação, sabe de que jeito? Com acupuntura. E na nossa culinária, tá de dar água na boca, dá só uma olhada o que a gente está preparando para você. Bolo de Páscoa. Ovo de Páscoa já é bom. Chocolate, então, nem se fala. Tá de dar água na boca. Então, fica ligada para você não perder nenhum detalhe desse bolo. Mas agora vamos falar um pouquinho de saúde, porque afinal de contas, né, o outono chegou e muita gente está enlouquecido com o quê? Com as alergias, não é? E se há algum tempo seu filho nunca havia tido irritação nos olhos, coriza ou então muita coceira na pele e de uma hora para outra começaram a surgir esses sintomas, então ele pode sim estar desenvolvendo alguma alergia e alergia a alguma coisa. Mas como saber? Uma alergia pode ocorrer raramente, de forma recorrente ou também de forma persistente, porque, segundo especialistas, 4 em cada 10 crianças têm algum tipo de alergia. Hoje no mundo tem cerca de 30% da população que tem algum tipo de alergia. E a previsão para o final do século é de 50%. Que loucura, né? A alergia trata-se de uma verdadeira guerra do organismo visando expulsar um corpo estranho. Para falar sobre alergia infantil, eu recebo a pediatra especialista em alergia e imunologia, a doutora Aline Calvo. Bom dia, doutora Aline. Prazer em recebê-la no programa. E não tem tempo melhor para falar sobre esse assunto, não é verdade, doutora Aline? Sem dúvida. Vamos do básico. Como que a gente consegue, às vezes tem um sintoma que a gente não sabe o que tem. E aí vai no médico, é alergia. Por que isso, doutora? Muitas vezes as pessoas confundem tudo que coça, acham que é alergia, mas nem sempre é assim. Na verdade, o papel do alergista acaba sendo muito parecido com o de um detetive. Diagnosticar, tentar encontrar qual é a causa que levou aqueles sintomas. Mas, em geral, a rinite, que é uma doença muito prevalente na nossa população, é de fácil diagnóstico por meio de testes de puntura. A gente tem uma medicina armada muito boa e acaba que o diagnóstico é estabelecido. Tá, quais são os tipos mais comuns de alergia hoje? Sem dúvida, a rinite alérgica. A rinite alérgica tem uma prevalência muito alta, na pediatria em torno de 30% quase, e o risco de não tratamento e não diagnóstico é a evolução dessa doença no fenômeno que a gente chama de marcha atópica. E qual que é a principal causa? Isso é genético? Da onde vem essa alergia? Porque hoje em dia não tem muito isso de genética, né? Você teu filho apresenta ali um sintoma que você nunca teve. São coisas, vamos dizer, da nova maneira de viver, de alimentos e tudo mais, o nosso dia a dia? Sem dúvida. A medicina fala muito hoje de um fenômeno que chama epigenética, que não só é o que vem no nosso DNA, como aquilo tudo que está nos cercando, o nosso modo de vida, nossa alimentação. E talvez por conta disso as doenças alérgicas estejam tão prevalentes e aumentando tanto em número. Agora, o que é mais comum? Por exemplo, alergia a algum tipo de alimento ou as rinites? O que tem se visto mais, principalmente com relação às crianças hoje nos consultórios? A alergia alimentar vem crescendo absurdamente, talvez por conta dos métodos diagnósticos também, mas ainda hoje a alergia respiratória, a alergia a ácaros é a mais frequente. Como combater isso? Porque você fala assim, o ácaro, né? Você não vê o ácaro. Então aí você começa e troca a fronha do travesseiro e compra outro tipo de travesseiro que não é de pena, é antialérgico e mesmo assim ainda é um quadro que você tem que lutar muito contra. Sem dúvida, o sol e a limpeza com água acabam por exterminar o ácaro, mas essa luta tem que ser constante e diária. O uso de capas impermeáveis em colchões e travesseiros é altamente recomendado, bem como a não utilização de cobertores, tudo que possa conter pelo, que a fixação do ácaro vai ser maior, tapetes, forrações de estofados com material impermeável à água também vai ajudar bastante. Por exemplo, se questiona muito a pessoa com um animal de estimação também por causa do pelo. Isso acontece de fato? Acontece de fato, mas o número de indivíduos alérgicos ao pelo do cão ou do gato não é tão grande quanto ao próprio ácaro. O que nós recomendamos
recomendamos é que esse animal tome banho quinzenalmente e os problemas são minimizados. Tá. Nesse caso do ácaro, da alergia que incomoda mais, existe uma recomendação para se trocar o travesseiro? Sim, o travesseiro deve ser trocado, mas antes disso, o que é mais importante é a presença da capa antialérgica, da capa com material impermeável à água. E aí por cima, assim, uma fronha de algodão, trocada semanalmente no mínimo. As alergias alimentares aumentaram? Porque antigamente você viu, tem alergia a camarão, tem alergia... Mas hoje a gente vê alergia a muita coisa, ao glúten, né? E outros alimentos. A que se deve isso? Porque antigamente você não via falar muito, né? Era, eu comi um peixe, alguma coisa assim. Mas não era como a gente vê hoje, qualquer coisinha tá com alergia. Não sabemos, talvez por conta dos métodos diagnósticos mesmo, porque a possibilidade de... Hoje a gente tem uma medicina que permite que o diagnóstico seja feito da proteína que é comum, por exemplo, a banana e ao látex. Então isso nos permite dizer com certeza se aquele indivíduo tem alergia a isto ou aquilo. Mas a alergia a leite vem crescendo absurdamente entre as crianças. E a senhora acha que isso se deve ao quê? Modo de vida... introdução precoce de alimentos, baixo índice de aleitamento materno. Ou seja, né, o aleitamento vai dar o quê? Prevenir, deixar a pessoa com a parte imunológica, o leite materno previne. Protege. Então hoje as mães optam muito cedo por estar substituindo por fórmulas. Pelo leite, e aí isso pode sim gerar essa alergia. Pode. Uma predisposição muito precoce, onde o intestino ainda não está totalmente maturado, pode levar sim ao aparecimento de alergias alimentares. E qual que é a diferença entre alergia e intolerância? Você tem uma intolerância, mas como que a gente pode saber essa diferença de uma forma? Normalmente essa doença dos lactentes, ela é alergia. A alergia é a proteína do leite. A mais importante aí é a caseína, enquanto a intolerância à lactose é causada por uma dificuldade em digerir um açúcar, uma deficiência enzimática. Ela é volume dependente, então depende de altas ingestões do leite, enquanto a alergia não. Uma pequena quantidade já pode manifestar a doença. Hoje, quais os tratamentos, no caso da rinite, quais são os tratamentos? O principal tratamento, que é o que os alergistas defendem, é a imunoterapia. É um tratamento bastante eficiente, ela pode ser feita por método injetável ou por via sublingual, que é bastante confortável. E é um tratamento longo, demora para ser feito, em torno de 3 anos, 2 a 5, e dá uma proteção boa em torno de... Dá um resultado, chega a dar um resultado. Muito bom resultado. É uma indução de tolerância. Você dá o ácaro diluído em um monte de partezinhas para que a pessoa consiga conviver com os ácaros sem que aquilo seja um fator agressor. Agredir. Exatamente. Nos consultórios hoje, né, principalmente as crianças, chega no inverno, qual a recomendação que a senhora dá para as mães, né, para os pais? Como prevenir, se é que existe uma maneira de prevenir esse processo alérgico nesse período do ano? Da mesma maneira como a gente previne ao longo do ano inteiro. Então, com bastante higiene, pano úmido no chão todos os dias, retirada de poeira, capa no colchão, no travesseiro, evitar cobertor, evitar ambientes fechados, lavagem da mucosa, isso é muito importante. A lavagem com soro fisiológico várias vezes ao longo do dia evita que o ácaro persista no epitélio que é ciliado, tem pelinhos que vão causar aderência desse ácaro e também previne a proliferação de muco. Como que é feita essa lavagem? Existem produtos no mercado próprios para isso, mas de uma maneira bem simples. A gente pode pegar um soro fisiológico, 5 ml em cada narina numa seringuinha. Só isso? Só isso. A partir de qualquer idade, a mãe pode fazer de que forma? Nos bebês a gente pode usar uma quantidade um pouco menor, em torno de 3 ml, tomando cuidado para deixar esse soro guardado na geladeira, porque em até uma semana ele pode se contaminar. Poxa, então a gente está aí, né, começando um período é uma estação que todo mundo já corre para o hospital, já fica gripado, já começa a ter um mal-estar, mas você tem recursos aí que você pode estar muito simples, que você aplica no seu dia a dia. Primeiro essa higiene, colocar para umedecer o ar, o umidificador é questionável. Nem sempre. Nem sempre. O melhor é ter o sorinho na geladeira e fazer a lavagem higiene na lavagem diariamente. É isso aí. Bom, obrigada, doutora, pela sua presença. Fica dada a dica para você que você tenha, assim, vamos dizer, uma sensação melhor nesse período do ano e venha aí combater as alergias. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais Tudo Posso para você.